Estamos de volta com o programa Opinião nesta sexta-feira, dia 20 de junho. Amanhã tem jogo na Arena Pantanal. Alguém aqui vai assistir o jogo? Nigéria e Bósnia? Esse vai ser um joguinho mais fraquinho, né? Eu, sinceramente, eu acho que o melhor jeito de assistir a Copa é em casa, né? É em casa. Televisão. Como eu gosto de analisar Arena os sofá, jogos né? e tal. Arena sofá. O Ricardo Figueiredo faz o seguinte comentário. Se abandonaram a construção do Hospital Central, que continua abandonado, por que seria diferente com o VLT? É a pergunta do Ricardo Figueiredo. Aí é que, deixa eu provocar, que é melhor. Fica à vontade. Toda vez que o senhor fala quero provocar, eu adoro. Mas a questão do Edmilson, né? É o Ricardo. Ricardo. A questão do Ricardo está embutida uma segunda questão. Qual é o papel do novo governador do estado? Se ele vai ter o mesmo comportamento que tivemos em outros momentos, em outras datas, onde um projeto importante e necessário, ele é simplesmente esquecido e ignorado por ser de um governante ou de um político adversário. Aí é que entra a grande diferença aí, a sociedade e os meios de comunicação, Igor. É de começarmos, nós vamos entrar daqui a pouco, a partir do dia 6 de julho, nós vamos começar a campanha político-eleitoral. É exatamente esse momento em que os meios de comunicação têm de cobrar dos candidatos, sobretudo candidatos ao governo do estado, o compromisso de simplesmente terminar as obras que foram começadas e não terminaram nesse mandato do governador Sival Barbosa. Essa é uma grande questão, até porque é muito comum, inclusive analista, inclusive comentarista político, cometemos erros, Igor, grandes, mas muito grandes, porque nós não fazemos as perguntas que deveriam ser feitas e não cobramos como deveríamos cobrar, e não mencionamos e não provocamos a sociedade para discutir, para questionar uma série de coisas. Então, é um conjunto de erros e desacertos que cometemos e que o governante, embora, mesmo que ele venha registrar a preocupação em terminar a obra, nós já vimos isso muitas vezes, né? O candidato vai no cartório, estou registrando aqui meu plano de governo. O meu plano de governo, então estou registrando a minha preocupação em cumprir tal coisa. Né? Não tem valor nenhum, nem valor. Agora, tem um valor interessante aí. Quando o eleitor dá o seu voto, há aí um acordo entre o eleitor e aquele que recebeu o voto. Esse acordo, mesmo não sendo por escrito, mas tem um valor muito interessante, muito importante. E um vínculo, é exatamente isso. Mas esse eleitor dá o seu voto, o eleitor não lembra nem quem votou. Pois é, mas aí a gente tem que... Você aí, você lembra em quem votou para deputado estadual, deputado federal? Você sabe que o deputado federal, o deputado estadual que você votou, tirou metade dos recursos da saúde em Cuiabá e Várzea Grande? Você está disposto ainda a votar nesse mesmo deputado? Lembrou ou não em quem que votou para deputado estadual? 5 segundos para pensar. É o seguinte, o eleitor, isso é de pesquisa, ele não se lembra muito bem em quem que votou. Claro que, modernamente, eu defendo que o futuro governador termine as obras que estão em andamento, como respeito à questão do erário público. As obras em andamento precisam ser concluídas, não sem fazer um ajuste. Claro. Ajuste de quê? De preços. Por exemplo, nesta semana aqui, na quarta-feira, o Igor disse no meu programa Preto no Branco que o Tribunal de Justiça suspendeu 36 milhões de uma empresa que ganhou a licitação para fazer as obras ali de colocar algumas barraquinhas, as tendas e tal, containers, na frente da Arena Pantanal. 36 milhões de reais. 36 milhões de reais. Vale isso? Quer dizer, a questão do Hospital Central, professor, o Hospital Central teve 2 problemas. Teve problema de superfaturamento. Essa é uma obra que se inicia, me parece, no governo de Júlio Campos. Uhum. Teve problema de superfaturamento e ela foi parada depois pelos governos posteriores.
Por quê? Mas não é que o problema do subfaturamento é porque havia dolo, má fé, má vontade. Não é isso que eu estou dizendo. Porque tinha uma cultura inflacionária no Brasil. A inflação chegava a 20% ao mês. Então o contrato feito era previsto esse tipo de reajuste. Por causa do gatilho, lembra disso? Do gatilho, da inflação, que chegamos até com mais de 100% de inflação ao mês no Brasil. Então, era um contrato, assim, inimaginável. Do governo Dante, eu sei. O governador Dante queria terminar a obra, mandou consultar o empreiteiro, mandou fazer um novo projeto como se fosse nos preços locais. Aí ficava muito mais barato do que o que estava licitado e reajustado por esse mecanismo. Ele falou, nessa situação não tem como fazer. Nessa situação é roubar o erário fazer, não dá para fazer. Vai enriquecer sem causa o empresário que está fazendo. Então, assim, sou favorável a terminar as obras. Porque obra pública não tem dono. Exatamente. Obra pública não é do Silval Barbosa. Obra pública é do meu dinheiro, é do dinheiro do contribuinte. Ninguém é proprietário de obra pública. Proprietário de obra pública é o povo que paga impostos. Essa história do governante que faz, o governante fez isso, fez aquilo, não é correto. Quem fez isso e fez aquilo foi o povo brasileiro. Esse é o verdadeiro proprietário da obra pública. Não há uma obra pública que não seja resultado da somatória dos impostos que a população paga. Então, se todos pensarem assim, o Estado fica melhor. O Estado fica melhor e o que é preciso? Até tem na lei. Plano, nome bonito, né? Plano Plurianual de Desenvolvimento. Né? Então, nós temos que ter um plano plurianual, mas aí nós temos que ter o quê? Uma melhor assembleia, uma assembleia que debata, que envolva a população, para que a gente tenha tudo isso. Mas riquíssima, né, a pergunta Exatamente. do cidadão. Paulo Eduardo, do Pedra 90. Quero pedir para o Antero sair para deputado estadual por Cuiabá, para Cuiabá ter um representante para lutar por nossa cidade, porque o que estão lá são todos bola murcha. Comentário do Paulo Eduardo. Mais um pedindo aí, Antero, para você cantar. Pois é, mais um. Você é um apóstolo do não, hein, Paulo? Muito obrigado, fico honrado, Paulo, com a sua manifestação. Eu acho que o parlamento é muito importante, eu sou um homem que tem origem no parlamento. Sempre vou defender a instituição Câmara, instituição Assembleia, instituição Câmara dos Deputados, Senado da República. Sem legislativo não há democracia, não tem solução. Mas eu acho que, neste momento, eu estou seguindo conselhos aí de amigos e de parentes, né? A família gosta bastante da gente. E as pessoas me querem na comunicação também. Então, já disse isso, mas é também uma opção de que na comunicação a gente pode ajudar. Contribuir, né? Agora, fico torcendo realmente para ter uma renovação na Assembleia. Tomara que a gente coloque pessoas boas. Ao longo da campanha, né, sem querer influir no voto de ninguém, mas, pessoalmente, é evidente, a gente pode manifestar até dizendo, olha, aqui é um bom caminho, ali é um bom caminho. Quer dizer, na nossa convicção, sem ser proprietário da verdade, né? Por isso que o nome do programa aqui é opinião. É a opinião. O Ismael Pereira do Amaral. Antero, você acha que o governador vai entrar para a história em função das obras de mobilidade urbana? Parabéns pelo programa. É o comentário e a pergunta do Ismael Pereira do Amaral. Ismael, eu acho que o governador pode terminar bem melhor o mandato dele. As últimas aparições do governador Silval Barbosa têm sido positivas. Eu entendo que o governador Silval Barbosa está recolocando no rumo, e aí eu quero atribuir esse mérito ao jornalista Marcos Lemos. Marcão. O Marcão. O Marcão, quando consegue aquela entrevista coletiva do governador, e nós dissemos, é importante o governador falar, depois daquela fala do governador, depois da visita às obras, depois que parte dessas obras foram liberadas, elas não foram ainda liberadas como um todo, mas o que eu estou colocando confiança? De que o governador disse que vai ficar no governo, para não deixar o governo entrar na campanha eleitoral. Eu acho isso muito positivo para a imagem do Silval. O Silval está mais do que nunca precisando disso para ele terminar melhor o seu governo. E se ele terminar a maioria dessas obras, ele vai justificar por que ele ficou no governo.
se ele impedir a máquina de entrar de forma deletéria na campanha eleitoral, ele vai readquirir um conceito junto à sociedade. Eu acho que o Silval vai ser muito pressionado pelos que se dizem, aspas, amigos dele. Estes amigos da onça, se levarem o trem fora do trilho, aí eles podem prejudicar o governo. Porque pela lei de responsabilidade fiscal ele tem que entregar o Estado com superávit. Ele não pode entregar o Estado com restos a pagar. Então ele tem que concluir as obras, estabelecer rigor interno dentro do Estado, não permitir a utilização da máquina e terminar melhor o seu governo. Porque essas coisas passam. Daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, ele pode sim ser reconhecido pela história. Eu acho que se ele tivesse melhores parceiros, melhores administradores, ele já seria uma candidatura muito forte ao Senado. Ele só não foi porque as pessoas ficaram atabalhoadamente tocando, por exemplo, a Secopa. Né? O que o Éder Moraes deu de prejuízo ao Silval não está escrito em gibi nenhum. Embora, sim, o Silval também foi condescendente, porque conviveu com isso e não bateu na mesa. Ele tinha que ter batido na mesa. Mas eu acho, sinceramente, que o governador pode sair muito melhor do que entrou. Claro que as críticas vão permanecer, porque outros problemas vão ser revelados. Né? Problemas, às vezes, que acontecem lá na ponta, que o governador não tem uma responsabilidade direta, mas quem escolheu o administrador lá da ponta foi o governador. Então acaba estourando no governador. Mas eu acho que ele pode... sempre aparece também, né? Eu acredito que ele pode melhorar muito a imagem, sim. O Tony Silva: sou o Tony do bairro Imperial de Cuiabá. Gostaria de enfatizar que se o eleitor tivesse consciência na hora do voto, não entraria bandido na política. Verdade. É um comentário forte aqui do Tony. Tem razão, né? Político não muito, vem da lua, né? Muita razão. Nunca ouvi falar que os últimos nomeados foram na gestão ainda da época do governo militar, né? De lá para cá, quem escolhe é o povo. Vou chamar rapidamente o intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com o programa Opinião nesta sexta-feira. Não saia daí que nós voltamos em instantes.